Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu tô muito feliz que eu lancei uma música nova. Pra quem não sabe, eu sou músico. Lancei não nesse canal aqui do YouTube da Tentando Ser Espírita. Lancei no meu canal, o Ismael Pereira, uma música nova e tô muito feliz, queria compartilhar isso com vocês. É uma música que fala sobre a importância de a gente aproveitar, né, os momentos enquanto eles estão acontecendo, porque às vezes a gente foca muito no passado, pensa muito no passado, né, quer reviver um momento que já passou, ou então às vezes a gente fica projetando coisa pro futuro, momentos e coisas que não acontecem ou que poderão acontecer, mas deixa de viver o presente. A música fala isso, né, viver os instantes. O nome da música se chama Bora Ser Feliz, né? É uma música que tenta trazer isso pra gente ser feliz agora, nesse instante, e não ficar, né, porque muitas vezes tem na letra também que eu escrevi e é uma coisa que eu penso. Às vezes o momento a gente fica esperando que aconteça alguma coisa, mas é a gente que constrói o nosso momento de felicidade. Mesmo numa situação difícil, você consegue construir a sua alegria, né? Às vezes a gente fica esperando que venha do exterior, mas não vem, ela tem que partir da gente. E quem quiser escutar, gostar de um rock assim, né? Não é tão pesado, mas quem quiser ouvir, pode ouvir. Tá na minha página, Ismael Pereira. E vamos falar hoje sobre a justiça, né? O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Aí a resposta é: Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens mais simples e primitivos noções exatas de justiça, que entre, né, muito mais às vezes do que aqueles que são estudados. É o que a gente sempre diz, né? Às vezes muitas pessoas desdenham uma pessoa porque ela não tem uma instrução, ou muita pessoa, como é que eu vou dizer, alguém que é muito estudado, às vezes ela não sabe se portar da mesma forma do que uma pessoa que não tem. Mas aquela pessoa que às vezes é mais desinformada, ela tem um conhecimento moral muito maior do que aquela que tem inúmeros títulos e doutorados e etc. Mas uma coisa também que eu sempre digo é que também a pessoa pode ser uma pessoa que estudou e mesmo assim pode ser uma boa pessoa. A gente não pode também, porque às vezes muita gente fica fechado, não, né, não vou estudar porque não sei o que, porque eu não vou ficar metido. Mas não, se você é uma pessoa que não é metida, se você estudar, você vai continuar sendo a mesma pessoa, porque tá na essência da pessoa, e não necessariamente no estudo, ou, né, se ela tem ou não tem estudo. Aí a próxima pergunta: se a justiça é lei natural, como ocorre que entre os homens, né, eles possam entender a justiça de maneira tão diferente? Aí a resposta é: eles misturam paixões que alteram o sentimento, como a maioria dos sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, mas é a gente mesmo, de uma forma falsa, tentando ludibriar a nossa própria consciência, porque todos temos uma consciência, todos temos uma consciência, todos temos. Só que às vezes a gente, por uma acomodação, pensa assim, não, eu não vou fazer, aí começa a usar a lógica, porque uma outra pessoa vai fazer, ou o governo deveria fazer, né? Mas a nossa consciência, ela tá ali, às vezes ela tá um pouco adormecida, ou ela está equivocada, né? Às vezes o nosso pensamento está equivocado, mas se a gente buscar o cerne da nossa consciência, tipo assim, o que eu gostaria que fizesse se fosse eu no lugar daquela pessoa, o que eu gostaria? E aí a nossa consciência, né, estar aberto para ouvir a consciência sem esses sentimentos que falam aqui, né, dos falsos pontos de vista. A gente está tão mergulhado às vezes na matéria que deixa de fazer algo bom por pensar muito e não deixar se guiar pela consciência, né, que é a voz de Deus. Como pode se definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Aí tem uma pergunta dentro da pergunta: o que determina esses direitos? Aí fala: o direito estabelecido pelos homens, portanto, não é nem sempre conforme a justiça, né? Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidão de atos que são unicamente, né, da alçada da consciência. Eu sou formado em direito e posso falar: o direito, ele não pune atos que você simplesmente cogitou. Eu pensei em, digamos, assaltar um banco. Aí eu comecei a preparar um ato para assaltar. E aí eu desisto no caminho. A justiça não vai me punir por causa disso, porque eu não comecei nenhum ato de execução daquilo. Alguns casos excepcionais que, né, os atos de preparação são puníveis, mas em regra não são puníveis. Então, fala disso. A justiça dos homens, ela
atua no exterior, né? No que envolve outro, mas no interno, nas relações domésticas, muitas vezes eu digo da nosso foro íntimo, a nossa consciência e a justiça de Deus é muito mais rigorosa do que a própria justiça dos homens. Como eu disse nesse exemplo, a pessoa pode ter vontade de matar, sim, mas se ela não realizar nenhum ato, a justiça não vai fazer nada, entendeu? Mas para a consciência é muito diferente, né? A justiça de Deus, Deus sabe os nossos atos, sabe os nossos minuciosos pensamentos, né? Aí, outra pergunta. Qual é a base da justiça fundada, né, sobre a lei natural? Aí fala, o Cristo deu lá, né? Deixai-vos para os outros o que querer, né? Que a gente tem que sempre pensar no que o outro ia querer ou no que ele não ia querer, para só assim a gente agir, né? O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo. Então, essa é a verdadeira justiça, né? E a forma que a gente tem de praticar a justiça. Pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta é: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, né? Porque praticaria também o amor do próximo e da caridade, sem os quais, né, não há verdadeira justiça. Então, uma pessoa justa, ela não é simplesmente aquela que segue as leis ou que não pensa coisas ruins, aquela pessoa que se controla, uma pessoa que para a sociedade ela não causa nenhum problema. Não. A pessoa justa, ela é mais que isso, né? Porque ela preza pelo amor ao próximo e pela caridade. Por saber, né, muitas vezes que a gente recebe tanto, a gente tem uma obrigação de ajudar o próximo, né? A gente tem esse dever. Então, a justiça é algo muito amplo. Quando a gente fala do nosso país, né, a nossa justiça, ou da justiça dos homens, ela é muito limitada. Mas a justiça divina, ela é ampla, né? Aí muitas vezes podem pensar, muitas pessoas podem pensar pro lado negativo. Não, mas a justiça de Deus é cruel, mas ela é muito ampla. E ela sabe perfeitamente se todo mundo te acusar de alguma coisa, mas se a sua intenção não era aquela, a justiça de Deus sabe. Então, ao mesmo tempo que ela é uma justiça severa, ela é uma justiça caridosa, amorosa. Então a gente tem que sempre realizar os atos como a gente queria que fosse realizado com a gente, ou então não fazer aquilo que a gente não queria que fosse pra gente. Essa é o mandamento maior que Jesus nos deixou. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.